Para quem está começando agora, você pensar assim, que nicho eu investiria meu tempo estudando e aprendendo mais? Do tipo, que nicho que eu realmente vou parar, vou estudar, vou querer aprender e vou querer ser um diferencial dos meus concorrentes? Então, o assunto de hoje, nicho, como começar, né? Qual nicho começar a empreender na impressão 3D? E por que que eu costumo falar que esse assunto, né, é delicado e é a chave do seu sucesso? Porque a partir do seu nicho, você vai escolher você vai encontrar o seu público e a partir do seu público você vai saber qual peça imprimir. Não tem como você saber qual peça vai imprimir, qual público vai atrair, sem definir primeiro qual nicho que você quer atuar. Então vamos lá. Eu costumo dizer que não é somente escolher um nicho, por exemplo, eu vou começar a mexer com decoração e aí eu vou então sair imprimindo vaso sem saber o que está fazendo e achar que vai dar tudo certo, né? Não é simples assim. Você tem que, só para repetir mais uma vez, saber o público, para saber qual peça, mas antes de tudo saber qual nicho você quer atuar. Porque o nicho vai te dizer se o seu público é homem ou mulher, vai ser a maneira como você vai conversar, entendeu? E ter todo esse estudo de produto. E uma maneira que eu aprendi que é eficiente de encontrar o nicho é a tal do PHD. Quem quiser anotar, PHD vem de paixão, habilidade, dinheiro. Ou seja, um nicho que você, é claro que ele tem que dar dinheiro, porque a gente está falando aqui sobre empreender, né? A gente não está aqui falando para você trabalhar com impressão 3D de maneira robista, não que não dê, claro, mas a gente está pensando para quem vai procurar um nicho, a gente pensa que quer empreender. Então, PHD, o nicho tem que dar dinheiro. O P e o H a gente tem paixão e habilidade, ou seja, se você tiver paixão e habilidade nesse mesmo nicho, ótimo. Mas se por exemplo você tiver somente paixão ou somente habilidade, você consegue suprir uma coisa ou outra. E eu vou explicar mais adiante exatamente como funciona esse PhD. Tem até o caso de um aluno meu que ele comprou, né, o Álvaro, ele trabalha com estética automotiva e comprou impressora para trabalhar com a filha, se eu não me engano, para peças de decoração e tal. E aí ele acabou começando a usar a impressora nos projetos dele. Eu sei que ele trabalha com estética automotiva e tem um vidro de um líquido lá para fazer a limpeza do carro, não sei qual que é o termo, né? E esse vidro caía no chão e quebrava e era mais de R$ 1.000. E aí ele pegou e falou assim, nossa, né, ele conseguiu levar a impressão 3D para o nicho dele, né, para o nicho de estética automotiva, para a oficina dele. Ele começou a fazer uns potes, ele mesmo modelou depois de entrar para o curso, fez os potezinhos, e aí ele depois mandou o vídeo testando, que os vidros não estavam mais quebrando. Claro, ele testou com vidro vazio de começo, né. E aí ele parou de perder essas peças, esse vidro que estava quebrando. Por quê? Ele enxergou na impressão 3D uma maneira, ele enxergou o nicho dele na impressão 3D e começou a fazer esses potes e proteger os vidrinhos lá que ele usava na empresa dele, na oficina dele, entendeu? Então foi uma maneira que ele encontrou da impressão 3D se adequar ao nicho dele. E aí entra o que? Entra a questão de dinheiro, porque não que ele estava tendo lucro com isso até então, mas ele começou a questão de não ter prejuízo. Ele falou que cada potinho ele estava gastando coisa de R$ 50 para imprimir. Cada potinho desse estava economizando mais de 1.000. Então entra a parte de dinheiro, entrou a parte da paixão, porque realmente é uma parte que ele gosta e que ele já tinha habilidade. E aí até a última conversa ele estava pensando em expandir, em revender. Ele divulgou esses potes em grupos, né, da internet e apareceu muita gente querendo comprar. Então começou com uma coisa interna para a empresa dele e hoje ele já, até onde eu sei, já estava negociando para revender esses potinhos para outras pessoas da área. Então olha como é que ele encontrou no nicho dele uma forma de colocar impressão 3D ou vice-versa, né? E muita gente pensa assim, eu vou, boa noite pessoal que está entrando aí, eu vou empreender e tal, mas eu não sei que nicho começar. E aí que mora
uma das grandes vantagens da impressão 3D. Você pode imprimir. Você pode atuar em mais de um nicho. Como assim? Você pode, por exemplo, no caso do aluno lá que estava fazendo as peças, né? Empreendendo na própria empresa as peças para ser uma ferramenta para a oficina e utilizando também com o projeto da filha. Então, com uma mesma impressora 3D, a gente pode imprimir em vários nichos. Eu só aconselho não usar a sua mesma loja, claro, né? Então, você não tem que estar em somente um nicho. Tanto que, por muito tempo, eu utilizava as mesmas impressoras tanto para a minha loja de decoração, tanto para a minha empresa de engenharia. Então, assim, no mesmo dia eu fazia vaso de decoração e depois fazia peça de reposição ou fazia peças para piscicultura de um cliente da época, que eu lembro que foi na mesma época que tinha peça de piscicultura, e fazia os vasos de decoração, ou seja, com essa mesma impressora você pode trabalhar. Então, quem está assim, eu não sei que nicho, pensa nisso. Talvez você não precise saber o nicho agora, mas depois que você entra, você acaba se encontrando, né? E realmente achando aonde você vai empreender. Então, mas antes disso, um dos erros que você pode cometer ao escutar isso é um problema que eu vejo com a grande frequência. Veja que eu falei que eu usava a impressão na decoração e na engenharia, mas a chave está em você abrir duas lojas, por exemplo, no Instagram. Entendeu? Porque assim, um erro muito grande é abrir a loja, baixei todo o STL que tinha na internet e vou esperar que as vendas aconteçam. O que acontece? Você vai ter um monte de produto de vários nichos e no fim das contas não vai atrair nenhum cliente. Porque você acha que, por exemplo, no meu caso, no meu perfil da empresa, que eu vendia peça de reposição e fazia as peças lá da piscicultura, cheguei a fazer peça também, faço até hoje, peça para computador, para placa-mãe. Tem um cliente que apareceu esses dias que é uma peça para fixar um water cooler num gabinete servidor. Então, pensa, se no meu Instagram da minha empresa, eu colocasse vaso de decoração, qual que é a chance de eu atrair um cliente de engenharia? Ou qual que é a chance desse cliente de engenharia me levar a sério? Então, assim, um jeito que eu acho que não funciona bem é você não separar. Faz o Instagram para engenharia e faz um para decoração, ou faça quantas lojas for necessário para cada nicho. O que eu acho que é uma maneira muito errada que eu vejo muito é sair colocando tudo que é STL no mesmo Instagram, ou abrir Instagram do tipo projetos, impressão, não sei o que. Para quem fala para todo mundo, acaba não falando com ninguém. Então, escolhe bem o nicho, define o seu público para saber qual impressão você vai, né, tentar vender. E o que eu faria, que eu acho que é a maneira correta de fazer isso, é me perguntar assim, com o que eu mais gosto de trabalhar? No caso, na época, né, e até hoje, eu me interessei por decoração, mas eu sou da engenharia, tenho formação em engenharia, eu gosto da engenharia e aproveitei a impressora que eu tinha comprado na época, que eu e minha namorada tínhamos aberto essa empresa de decoração. Eu falei, eu já estou com a impressora aqui, eu vou empreender também na engenharia, que era uma coisa que eu gosto de trabalhar. Então, assim, uma maneira que eu acho correta é você pensar o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de imprimir. E assim, qual nicho, para quem está começando agora, você pensar assim, que nicho eu investiria meu tempo estudando e aprendendo mais? Do tipo, que nicho que eu realmente vou parar, vou estudar, vou querer aprender e vou querer ser um diferencial dos meus concorrentes. Entendeu? E sempre lembrando, quer trabalhar em mais de um nicho, tenha mais de uma loja. Eu vejo muitas lojas, principalmente no Instagram, que agora com o Instagram que realmente quem não está no Instagram não tem na internet, né? Você pode até não ter nenhum site, nem ter catálogo em site, né? Mas se você tiver Instagram já está meio caminho andado. E aí essa questão de colocar tudo. E outra coisa que eu acho assim que é um erro muito grande é quando a gente confunde perfil pessoal com perfil da loja. Isso vai ser o tema que eu vou aprofundar na próxima live da semana que vem, que são os erros mais comuns de quem está começando a empreender. Eu só dei um spoiler aqui sem querer agora. Mas, e agora uma dica, assim, antes de falar de todos os nichos, vantagens e desvantagens, vou falar sobre todos os nichos, né, os principais. Se eu tivesse de escrever uma maneira correta de escolher o seu nicho, vou voltar lá no PhD e agora eu vou explicar. PhD, paixão, habilidade e dinheiro. Mais uma vez, paixão.
que você gosta de imprimir? O que você gostaria de ter na sua casa? E a longo prazo, qual tipo de modelo você ia gostar de aprender a modelar? Porque no começo você consegue muito bem, né, levar o seu negócio e tal. Aí se você, por exemplo, quiser ter uma margem muito maior, você começa a modelar seus projetos. Não que seja uma regra, mas se você quiser modelar, qual nicho que você vai querer modelar? Eu acho importante pensar nisso, para falar assim, não, eu vou começar nesse nicho. Então isso é a paixão pelo nicho específico. E agora a questão de habilidade. Se mesmo que você não tenha habilidade, mas se você tiver paixão, isso já te ajuda a desenvolver o seu negócio nesse nicho, certo? Porque você vai aprender com mais facilidade, só de ter paixão naquilo. Mas assim, o que você faz no seu dia a dia que faz parte da sua ocupação principal, por exemplo, que você pode levar para a impressão 3D? Por exemplo, o caso que eu contei do Álvaro agora, que ele trouxe a questão da estética automotiva. E eu tenho mais 3 alunos, a Liliane, das festas sustentáveis, que trouxe a confeitaria. Gente, sempre esqueço o nome dele. O da odontologia, o Luciano, e também até o caso do Gilberto, que fez o quê? Ele estava na arquitetura, fazia faculdade, comprou impressora, hoje vende maquete. Eu sei que no último, no YouTube eu acho que tá normal, tá assim, eu tô vendo os comentários aqui, Vitor. Só retornando os casos, né? A Liliana da confeitaria, que tinha uma habilidade para aquele nicho, já trabalhava. O Luciano, que é a questão de odontologia. E o Gilberto, que eu lembro que ele era aluno da arquitetura já, comprou impressora. Ele me contou que esse tempo atrás, o último projeto que ele fechou, por exemplo, foi um projeto que ele cobrou, se eu não me engano, R$200 pelo projeto, né? Lá ele fez uma alteração para os arquitetos e cobrou R$500 para uma impressão de 3 dias. Então assim, em 3 dias, R$700. Pensa isso. Isso foi um dos projetos que ele falou, né? Ele falou que a gente vai até fazer um desafio de vendas lá na comunidade e ele não vai participar porque ele não consegue entregar. Então, questão de paixão, que você gosta, que você queria imprimir, o que você gostaria de ter na sua casa, que nicho você gostaria de estudar e se aperfeiçoar. Não adianta querer mexer com isso aqui, vou mexer nesse nicho, mas aí você vai baixar a STL, vai tentar fazer, mas você não vai encontrar produtos novos, né? Você não tiver aquele tempo para investir, né, no seu negócio, de estudar. Habilidade, você conseguir pegar uma coisa do que você já faz, mas não é uma regra. E por último, dinheiro. Como todo negócio, o nicho que você vai começar tem que dar dinheiro. Eu acho que isso é claro para todo mundo, né? Agora eu vou falar agora dos todos os nichos, dos mais importantes, né? Os melhores, que na minha opinião, eu acho que são os melhores, e listar vantagens e desvantagens. E aí, gente, quem já tiver dúvidas sobre esse assunto, por exemplo, vocês podem, por exemplo, deixa aqui no Instagram ou deixa no chat do YouTube, que também está aberto, eu consigo ver. Por isso que eu fico olhando para o outro lado, gente, eu estou vendo os chats aqui. Quando eu terminar, eu vou responder todas as perguntas, tranquilo? Então agora começando sobre nichos, vantagens e desvantagens de cada um dos nichos. Primeiro nicho, que é o mais famoso, que é o nicho que eu acho que todo mundo já sabe, né? Que é o nicho de decoração. Com certeza é o mais famoso, é o que mais se fala. Todo mundo vai fazer, lembra de vasinho Bob, aqueles vasinhos da Discordia que fala, né? E uma grande vantagem dele é que tem um público muito grande, tem muita gente a fim de comprar peças de decoração. Por exemplo, aquelas peças ali são praticamente tudo peças de decoração. Eu tenho aquele joguinho quando o Google Chrome trava, que é decoração para nerd, por exemplo, mais geek. Tem esse vaso aqui, ó. O pessoal do YouTube tá vendo aqui em cima. Esse vaso aqui, que já é um vaso para você pôr uma planta, por exemplo. O que mais de decoração tem ali? Tem uma mão, tem astronauta. Então, a decoração realmente ela vai para um público muito grande, né? Vários sexos, várias idades. E também em alguns dos modelos é uma modelagem mais simples de se fazer. Vaso de decoração não é uma coisa tão difícil de fazer. Mas em contrapartida a gente tem um ponto negativo, que é a concorrência maior. Mas principalmente por produtos mais batidos. Se você ficar
refém desses produtos, igual eu falei, vaso da discórdia. A gente, para quem não está na impressão 3D ainda, aqueles vasos Bob, o pessoal chama de vaso de discórdia porque é um vaso não é tão fácil de imprimir em alguns modelos por conta da geometria. Então a gente tem esse ponto negativo, concorrência maior, né? Questão do nicho de decoração. Agora o segundo nicho, nicho de engenharia ou peças de reposição. Vou colocar tudo igual porque assim, acaba que na prática da impressão 3D, de modelagem, é mais ou menos a mesma coisa. E a principal vantagem desse nicho é um valor agregado muito maior. Porque é uma peça que ela vai ter uma, como é que eu vou dizer? Uma característica funcional. Então ela vai resolver um problema de um cliente, algum projeto estava com problema, alguma peça que quebrou, alguma máquina que está parada. Então ela tem um valor agregado maior, principalmente porque às vezes vai fazer em quantidade baixa. Você tem que fazer uma peça que quebrou, uma peça de reposição, ela tem um valor maior. Mas a desvantagem do nicho de engenharia é que geralmente tem um público menor. A gente tem muito mais pessoas comprando peças de decoração do que pessoas comprando peças de reposição ou empresas atrás disso, concorda? Em quantidade. E outro problema, né, que eu diria um ponto negativo da engenharia é que, ou peça de reposição, é que você tem que saber um pouco de modelagem. Tem um aluno meu, o Nicolas da penúltima turma, por exemplo, ele está trabalhando com isso. Ele está fazendo, não era peça de reposição, mas ele está fazendo os produtos finais impressos em 3D, modelando no Fusion. Então a desvantagem é que você tem que saber um pouco de modelagem. E por quê? Porque geralmente esses STLs de engenharia, de peças funcionais, eles não são eles são suficientes, né? Porque eles vão resolver alguns problemas comuns, mas se o seu cliente tiver um problema muito específico, você vai ter que modelar. Peças genéricas para engenharia não costuma funcionar. Então esse foi o segundo nicho. Agora o terceiro nicho, que é o nicho de arquitetura. Geralmente tem um valor agregado muito alto. Deu o exemplo do meu aluno que fechou um projeto, imprimiu uma casa lá que em 3 dias de impressão mais um dia de projeto, ele fez esse serviço por R$700. Então assim, é um valor agregado muito grande. Se fizer uma impressão dessa por semana, que seria trabalhar 10, 12 dias, já daria quase R$3.000, né? Por quê? Então é um nicho de valor agregado muito alto. Porque assim, o investimento para o cliente final é baixo. O cara que está comprando uma casa, que está fazendo um prédio, ele tem investimento muito alto. Então, no caso, para ele ter uma casa, uma maquete para mostrar para o cliente fazer a apresentação, é muito barato perto da vantagem do retorno que aquela impressão 3D, aquela maquete vai dar para o cliente final, entendeu? E uma vantagem também que não é uma venda que tem que ser feita pela internet, você não tem que ter uma loja para entregar. Você pode ter um portfólio, mas é uma venda mais fácil de ser feita, né, na sua cidade. E cliente que você encontra pessoalmente é muito mais simples, então não tem que se preocupar com a internet, né? E principalmente questão que são peças maiores tal, e despachar. Então é mais fácil de você fechar um negócio do que alguém fora da sua cidade. Então a sua concorrência diminui bastante. Mas uma desvantagem é que o público é menor, claro, a gente não tem tantas pessoas querendo fazer maquete. E outra desvantagem é que se o 3D não estiver pronto, como o caso desse aluno meu aí, ele teve que fazer uns ajustes para a impressão. Mas ao mesmo tempo que isso é um ponto negativo, é um ponto também positivo. Porque você cobra pelo serviço de ajuste do arquivo 3D, né? Eu sei que ele cobrou R$200 por um dia de serviço. E depois cobrou mais 500 pela impressão. Então o último projeto, se alguém tiver curiosidade, a live que eu fiz com ele está aqui também no Instagram, no YouTube. Ele cobrou R$700 por 3 dias. Então o projeto não estando pronto, ele cobrou pelo serviço e pela impressão. E agora o próximo nicho, nicho de brindes. Ponto positivo, é mais fácil de vender em grandes quantidades, porque né, brinde, você não vai fazer um brinde só. E você tem uma grande quantidade de clientes em potencial. Tudo que for loja, escritório, academia, tudo que você tem clientes que você pode fazer brinde. Então é comércio, né? Você vai vender para empresas. E a gente tem uma vantagem, a questão de uma liberdade de geometria de fabricação das peças muito maior do que os processos tradicionais, por exemplo, de corte a laser. Você vai cortar uma peça, além de ser mais caro, você vai cortar uma peça em uma cor,
você não tem uma geometria tão complexa, entendeu? Então essa é também uma vantagem comparativa muito grande de brindes em impressão 3D do que feito em processos tradicionais. Mas além disso, né, eu vejo assim que uma desvantagem do nicho de brindes é a questão da margem unitária. Mesmo assim, tem a última vantagem a questão de modelos mais simples de modelar. É mais fácil modelar. Só que você vai ganhar pouco por unidade. Então, o correto é que você venda em lotes para ter um valor, né, final maior do que vender em quantidade pequena. Então, esse foi o nicho de brindes. A gente falou até agora de decoração, engenharia, arquitetura, brindes. 4 nichos. Agora vamos pro quinto nicho, figure action. Para começar esse nicho, tem até um aluno meu também que eu fiz uma live sobre figure action. Se não achar, pode mandar mensagem. A gente aprofundou mais esse assunto, mas a principal vantagem é o valor agregado. E por quê? Porque o cliente que ele tá atrás de figure action, ele é um cliente é o fã, né? Ele não está pagando pela funcionalidade daquela peça, mas sim porque ele é fã, ele comprou aquilo lá porque ele gosta. Então, às vezes, o custo, né, emocional faz que ele pague um valor caro, né? Claro, se o serviço for bem feito, entendeu? Então, figure action, valor agregado alto, principalmente pelo fato do cliente ser um fã, seja de super-herói, né, que vai acabar pagando mais caro. Só que uma desvantagem é que geralmente você tem que dar pintura e acabamento. Nem sempre aquela impressão que você fez está pronta para ser impressa, entendeu? Às vezes você vai ter que fazer alguma coisa, pintar o acabamento para realmente ficar pronta, mas também não é sempre. Eu já vendi mesmo busto de super-herói sem ter que imprimir, tá até em alguns destaques do Instagram. Eu acho que foi o Batman e o Capitão América. E agora eu acho que o último nicho, que é o sexto, que é o nicho de confeitaria. A gente tem uma liberdade de geometria infinitamente maior do que os processos tradicionais, igual a questão de brinde. Porque pensa, a gente vai fazer topper de bolo, que é a questão da minha aluna lá do Canadá, que trabalha com festa sustentável. O corte a laser, para quem não sabe, ele pega uma placa e corta e fica uma coisa plana. Com a impressão 3D você tem a geometria livre, né? Você pode variar, fazer, como é que eu vou falar? Exatamente uma geometria mais complexa, não uma coisa plana, meio sem graça. E também é ótimo nicho para quem já está no nicho, para quem já está, vai agregar valor para o seu negócio. E um ponto negativo que eu vejo que é o maior ponto negativo é a questão da demanda, que é baixa em relação aos outros nichos, né? A gente não tem tantos, tantos bolos saindo assim. O ideal é que a pessoa apresente o serviço para alguém, quem faz bolo, e feche um negócio para você ser um fornecedor, entendeu? Porque são peças simples de fazer, são peças baratas, mas quando você dá o valor agregado delas em relação aos toppers de bolo, quem não sabe topper, aqueles negócios que coloca no bolo, né, que tem formato de casal e tal, os tradicionais são muito simples e para a impressão 3D fazer fica barato, são impressões fáceis e muito fácil também de modelar, entendeu? Então esses foram 6 nichos: decoração, engenharia, arquitetura, brindes, figure action e confeitaria. Pessoal, agora eu vou responder as perguntas. O pessoal do Instagram não tá muito calado, pode mandar pergunta aqui, mas no YouTube tem muita pergunta. Eu vou começar agora, só um minuto. Olha o Cláudio. São tantos nichos que, na verdade, temos que tomar cuidado para não atingir as direções. Exatamente, eu acho assim, impressão 3D tem essa vantagem que em uma impressora você trabalha em qualquer nicho, com a mesma máquina, você não tem que comprar outra máquina. Só troca o arquivo digital que eu expliquei em outras lives, que é o que? O STL. Trocou o STL, trocou o nicho. Beleza? Mas ao mesmo tempo, eu acho que, na minha opinião, claro, não fazer uma loja só para todos os nichos, porque senão você confunde o seu cliente e acaba não atraindo ninguém. Vai trabalhar com 2 nichos, igual no meu caso, tem o Instagram da engenharia e o da decoração, da minha loja e da minha empresa, entendeu? Eu não fazia ideia que eram tantas opções assim. Pois é, pelo que vejo, as pessoas que mais conseguem converter em venda são de nicho único mesmo. São de nicho único mesmo. Exatamente, Vinícius, nicho único. É porque a pessoa sabe que vai entrar naquele Instagram.
aqui eu vou encontrar a peça de decoração. Aí ela começa a te seguir. Agora está passando, aparece uma decoração, aparece um super-herói, aparece não sei o que. Eu falo, não, o que é isso aqui? Eu não vou seguir. Pensa você tendo a experiência que você quer passar para o seu cliente. Entendeu? Igual, vamos dar um exemplo. A Kabum, né? É a Kabum que vende coisa de tecnologia. Pensa se eles começam a vender colchão. Eu acho que é a mesma coisa. Entendeu? E depois, a próxima pergunta aqui. E no caso das peças de reposição, o material a ser usado vai ser o PLA mesmo? Cláudio, depende muito de qual peça de reposição. Talvez pode ser. Por exemplo, se for uma peça que vai ficar no ambiente fechado, quando eu trabalhava na empresa que eu mexia com produtos de telecomunicação, eu fazia peça em PLA que ia dentro do servidor para segurar a placa eletrônica, mas veja bem, era um servidor que tinha ventilação, que ficava geralmente ar-condicionado. Ele servia para fixar a placa eletrônica, ao mesmo tempo isolar, que é o plástico é um isolante, certo? Então usava PLA sem problema. Não é uma peça de reposição, mas dá para você entender. E outro caso também de peças que eu fazia para colocar no ambiente externo, que era um case, que ia um GPS. O que eu fazia? Eu usava o ASA, que é um material que ele é resistente à temperatura mais alta e também tem proteção ultravioleta. Então você pode deixar ele no ambiente, tomando sol e chuva, que não vai estragar. Entendeu? Então, Cláudio, respondendo a sua pergunta mais uma vez, cada aplicação você vai ter vai ter um material. Se for uma peça que vai sofrer um pouco mais de tensão, por exemplo, o nylon já é um material mais forte, o PETG, entendeu? Agora peça só para você fazer um suporte, PLA vai bem demais. Para fazer um case, ABS, ASA, depende muito de qual sua aplicação. Vinícius, exatamente. Vinícius respondeu para mim já, né? Depende da aplicação. Deixa eu ver se não ficou nenhuma pergunta para trás aqui no YouTube. Pera aí, gente. São nichos, ideia e tal. Esse é o nicho do meu interesse. A Ender 3 se encaixa aí? Cláudio, agora que eu vi a sua frase, qual dos nichos que eu estava falando? Mas eu vou até te responder. Na verdade, a Ender 3 se encaixa em todos os nichos, viu? O que eu vou te falar? Vamos lá. Eu vou listar aqui os nichos, ó. Decoração. Eu já trabalhei com decoração, tem aluno que usa decoração e tem. Engenharia de peça de posição. Esse aluno meu que está fazendo as peças lá para teste automotiva, as peças que eu fiz em ASA e em ABS, eu fiz na Ender 3. Arquitetura. O meu aluno que mexe com arquitetura, ele está usando uma impressora fechada, mas não porque tem que ser fechada. Ele poderia fazer na Ender sem problema. Mas por quê? Ele escolheu usar um material mais barato, que é o ABS, então ele optou por uma impressora fechada. Mas sim, você consegue trabalhar com arquitetura na Ender 3 sem nenhum problema. Nicho de brindes, não precisa nem falar, tranquilo. Tem um amigo meu que ele comprou impressora, ele começou a fazer brinde para clientes dele. E ele usa a Ender 3 também. Figure Action, sim, tem alunos que está fazendo dessa turma. O Carlos, ele está fazendo Figure Action, o Magno também faz e pinta tudo usando a Ender. A diferença é que o Carlos ele faz Figure Action na Ender 3 Max, ele comprou a Max, que é maior, só isso. Mas sim, a Ender 3 serve para todos os nichos. Confeitaria, a Liliane, uma das alunas, Ender 3, ela só teve que aumentar a temperatura porque ela mora no Canadá e o vidro lá tinha que esquentar mais um pouco, entendeu? Então sim, serve para todos os nichos. Eu vou responder uma no Instagram agora e volto para o YouTube, só um minuto. Pergunta vamos lá, Vitor 889. Estou começando a divulgar o trabalho. Acha que por estar começando posso oferecer o serviço ao invés de um nicho? Com toda certeza. Se você souber fazer isso aí, você vai pesquisar um negócio, Vitor, que chama funil de conteúdo. Você vai fazer um conteúdo que chama topo de funil. Esse conteúdo topo de funil, Vitor, você vai educar o seu cliente para o que você faz, entendeu?
Eu já fiz esse conteúdo na minha empresa de engenharia. É falar o que você consegue fazer, é o serviço. Você vê muito escritório fazendo isso. Não, nós oferecemos isso. Ele mostra o que ele pode fazer, mas não mostra o produto, entendeu? Não que seja errado ou certo, mas é porque como é que você vai mostrar um produto de advocacia? Você tem que mostrar o que você é capaz, né? Mostrar o que você pode fazer. Então sim, você pode oferecer o serviço, com certeza. Mas só toma cuidado para não atrair todo mundo também, entendeu? Não sei se você modela, só me dá um feedback para eu entender o que é o seu serviço. Você vai oferecer impressão ou modelagem? Vou voltar para o YouTube. Esse nicho do meu interesse, tá? Os colecionáveis e figure action. Tem muito o que trabalhar, mas gostaria de saber a dimensão da Ender 3. Ô Cláudio, a Ender 3 é 24 por 24 por 30, se eu não me engano. Mas igual eu falei, o aluno meu da última turma agora, o Carlos, ele comprou a Ender 3 Max, mas não precisava ser. Entendeu? Depois eu ver se eu pego umas fotos do que ele está fazendo. Ele fechou agora uma impressão, se eu não me engano, porque ele pegou um serviço porque o cara que estava fazendo estava sem impressora. O que ele fez? Esse cara terceirizou o serviço para ele, ele fez um busto lá por R$700, pra você ter noção, o preço de figure action. Isso o preço que ele vendeu para o cara depois que vai pintar, só fez a impressão. Não, beleza, Cláudio, entendi. Uma figure action de mais ou menos 22 cm de altura, tamanho razoável grande, tipo um busto básico, tarô, quantos mais ou menos eu iria usar de peso de filamento, qual o valor? Qual o valor poderia pedir mais ou menos? Cara, difícil de falar, viu? Mas eu vou dar o exemplo aqui desse aluno meu que eu acabei de falar. Eu acho que deve ter o que? Não tem uns 22, uns 20, por aí que você falou. E ele cobrou R$700 nessa impressão que ele vai passar para o próximo, né? Se eu não me engano, o cara tá sem impressora e terceirizou a impressão. Então ele vai imprimir essa peça para esse profissional porque ele tá sem impressora. Entendeu? Aí ele vai imprimir para ele e ele vende, o cara depois pinta e vende. Então 700, pensa, o cara tá pagando 700 para pintar. Pensa a margem que ele não tem depois que ele pintar e vender. Entendeu? Vitor, se você modela, então, cara, eu acho que você pode fazer um portfólio seu. Eu acho ideal você fazer isso, Vitor. Faz alguns modelos aí, algumas coisas principalmente práticas, e quando eu falo conteúdo topo de funil também, você pode dar exemplo de peças que você fez e de onde estar usando. Eu acho assim, um conteúdo que interessante você pode fazer talvez, vamos devagar agora aqui para ver se eu consigo ajudar. Fazer um Reels de você modelando e o produto pronto, para o cliente entender que você faz tudo. Entendeu? Para o cliente entender que você modela e entrega a impressão. Eu acho que como você também modela, não só imprime, é importante você mostrar para o seu cliente que você faz todo o processo. Desde a modelagem até entregar o produto. Você desenvolve, fabrica e vende. Entendeu? Mas pensa nesse conteúdo topo de funil, faz, por exemplo, o carrossel, falando que você pode fazer. Você tem que ensinar o seu cliente. A ideia é essa, ensinar ele o que você pode fazer por ele. No caso de uma peça com encaixe, isso tudo vai ser feito programa da impressora? Cláudio, não. Peças com encaixe, esses encaixes, essas folgas, você tem dois tipos de encaixe. A gente vai ter o tal do print and place, que ele já é impresso, pronto, que você, por exemplo, essa peça aqui, o Cláudio, essa peça aqui, dá para as duas câmeras ver, ela foi impressa exatamente desse jeito, e ela tem rotação, ela tem um eixo aqui. Então essa peça a gente chama de print and place, que é o que? Ela imprime já pronta está pronta, depois você tem que montar, né? Então o que acontece aqui? Esse ajuste que você perguntou, para esse caso aqui, ele é feito principalmente na modelagem, que é onde você vai deixar a folga para poder correr o encaixe, entendeu? E quando é uma peça, por exemplo, um case, que tem uma base e uma tampa que vai fechar, você também tem que trabalhar essa tolerância no programa de modelagem.
O que o software da impressora vai fazer é, caso o fluxo, a quantidade de material que está saindo seja errada, você pode corrigir nele. Por exemplo, se está saindo mais material do que teria que sair. Isso acontece, é fácil de resolver, mas é normal e muito comum. Porque cada fabricante fabrica de uma maneira, o material às vezes sai um pouco mais denso, um pouco menos denso. E aí você tem que alterar. Se você faz o modelo com a folga certa, quando você imprime e a folga não deu certo, é por conta do fluxo. Aí você pensa, o material teria que sair nessa largura. Ele está com um fluxo um pouco maior, está saindo assim. Aonde tinha que encaixar, onde tinha que ter folga, vai derreter tudo junto. Essa peça, por exemplo, quando eu fiz a primeira vez, o fluxo estava errado. Aqui tem que ter uma folga que não tinha. O que eu fiz? Alterei o fluxo, entendeu? Então, respondendo a pergunta do Cláudio, no caso de peça com encaixe, tudo vai ser devido do programa da impressora? Não, nem tudo é do programa da impressora. Tem coisa que você vai definir, principal, assim, não coisas, a grande parte é na modelagem, que é onde você vai acertar a folga, entendeu? A tolerância para a peça se encaixar ou não. Entendeu, Cláudio? Tirou a sua dúvida? Só me responde aí se ficou clara essa questão. Boa noite, Paulo. Tudo certo? Até que enfim consegui um horário para ver vocês e aprender, né? Que é isso? Estamos todos aprendendo aqui. Entendeu, Cláudio? Deixa eu ver aqui no Instagram. Na verdade, estou oferecendo as peças. Entendi, Vitor. Você ainda está aí? Entendeu o que eu quis dizer? Assim, a maneira que você vai criar esse conteúdo? Um conteúdo que vai atrair o cliente? Você tem que ensinar o cliente o que você faz. Se você fizer isso, aí você pode trabalhar em... E assim, aí, talvez assim, você pode trabalhar em mais de um nicho, porque você vai fazer peças. O que eu acho que não funciona é quando a pessoa não faz as peças, somente vende. Porque aí você tem um Instagram de serviço, entendeu? Você não é um Instagram só de impressão 3D. Então, como você presta serviço, você pode fazer modelo de qualquer nicho. Você vai ser uma empresa que vai... Você é praticamente uma empresa de engenharia. Entendeu? Você fabrica peças. Você fabrica, você não vende produto. Só vende, você desenvolve e fabrica, entendeu? Beleza, Cláudio. Perfeito. O ajuste correto de fluxo exatamente, Laura. O fluxo é a chave, né? Principalmente para essas peças de encaixe, peça de engenharia. Agora eu acho assim, né? Para peças de decoração, peça do dia a dia, o fluxo nem vai ser tão importante, porque se a peça ficar um pouquinho maior ou menor, não vai interferir em outra peça, não vai, como se diz, alterar nenhuma montagem. Entendeu? Mas é isso. Deixa eu ver quem tá aqui. Quem tá aí no YouTube, dá um alô pra saber quem tá, que eu não consigo ver. Quem tá aqui no Instagram: Fábio Miranda, Felipe, Lauro, Fernanda, Luiz Gustavo, Vitor, Honório, Giovanni, Paulo Vitor, Anderson e Renan Soares. Vocês têm mais alguma dúvida sobre o tema da live de hoje, gente? Eu já vou adiantar aqui também que das próximas lives da semana que vem. E quem ainda não está inscrito no evento, eu vou enviar o link. Porque só para voltar, às vezes quem chegou atrasado, essas lives são as lives de aquecimento para o nosso evento, né? Que é a Semana da Renda Extra com Impressão 3D. Que vai acontecer do dia 31 de janeiro, então na outra segunda, até 7 de fevereiro. E semana que vem tem mais 3 lives. E na Semana da Renda Extra serão 3 aulas aqui no YouTube. São as aulas onde eu vou mostrar as oportunidades da impressão 3D e como dá para começar, como você vai começar na impressão 3D, começar até uma renda extra, mesmo se estiver começando do zero, sem saber nada. Na Semana da Renda Extra eu vou te mostrar como você vai fazer isso, entendeu? E essas lives aqui são as lives de aquecimento. Deixa eu achar o link aqui para mandar para quem não fez inscrição. O link, o pessoal do Instagram eu não consigo mandar link aqui, mesmo se eu mandar vocês não podem clicar. Então no meu perfil vai estar lá na bio. E o pessoal do YouTube acabei de enviar. No caso de Action, por exemplo, a estátua que seja mais complexa, primeiro em parte, sim, isso é tão verdade que esse caso desse aluno meu aí
esse aluno que imprimiu agora, que eu falei que vendeu pro outro lá por R$ 700 a peça, ele fez exatamente isso. A gente usa um software que fatia essas peças, você desmembra ela, faz os encaixes, depois você imprime peça por peça e monta e tá pronto. Entendeu? Exatamente, Cláudio. Base, estátua e partes complementares. Você separou o corpo, o tronco, o braço, depois juntou tudo. Entendeu? Exatamente isso que você falou. Não tem segredo não. Isso é muito comum de fazer, porque, né, a gente vê essas impressões hoje em dia enormes, né, impressões realmente muito grandes, e são assim que elas são feitas. Entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal que tá aí? É o Leonardo. Já escolhi meu nicho, no momento tem receio de abrir a loja virtual e não conseguir vender. Cara, a minha dica é que o medo não pode te parar. Sabe por quê? Se você não vender, o que vai acontecer? Você já tem impressora, né? Imagina, Leonardo, que eu sigo o grupo. Cara, você já tem impressora, você tem nada a perder. Eu só acho que as dicas foram dessa live. E se você escolheu o nicho, se prenda esse nicho. E outra coisa, faz uma loja organizada, uma loja com um nome fácil de entender. Principalmente uma loja que vai tratar do seu nicho, entendeu? E tem que ir mesmo. Se você tem receio de não vender, eu acho que esse é o receio de todo mundo. Mas a gente só vai saber quando abrir. E ainda mais que você já fez o mais difícil, né? Você já escolheu o nicho. Mas segue as dicas de hoje sobre desculpa, peraí. As dicas que eu segui, as dicas que eu dei hoje sobre essa questão de nicho. E também as dicas das outras lives. E só uma dúvida, Leonardo, você não falou qual que é o nicho que você escolheu? Deixa eu ver aqui o próximo aqui. Yuri Romanel, investimento inicial. Cara, da live de ontem eu falei isso aí bem esmiuçado, então para você eu vou resumir. É prático e rápido aqui. R$ 2.000. Você vai comprar uma impressora, vai comprar uma Ender 3, né, tá de cá. Você vai comprar 2-3 kg de material, comprar um kit de peça de reposição para quando essas peças se desgastar, e você vai ter isso aí por um ano de reposição. E nesses 3 kg de material a gente joga uma conta de mais ou menos R$ 1 por grama vendido. Então, se você comprar 3 kg de material, você vai ter um retorno entre R$ 2.500 e R$ 3.000. Se você vai investir 2.000, vai ter um retorno de 2.500 a 3.000. Porque a conta é mais ou menos essa: R$ 1 por grama de material vendido, de peça vendida, não material, entendeu? É mais ou menos isso a conta. Primeiro passo é o mais difícil: comprar os materiais e montar a loja. Senta o pé, Leonardo. E hoje em dia nem comprar é mais difícil não. Igual eu falei na live para vocês ontem, olha, a questão do investimento é muito baixo. Tem gente comprando no celular de 2, 3, 4 mil reais para não fazer nada. A impressora hoje em dia está muito acessível. Só que não pode achar que é fórmula mágica, né? Tem que fazer igual o Leonardo fez aqui, ó. Eu já sei o nicho. Já sabe o nicho, já está meio caminho andado. Agora, uma dica, então, pensando numa dica aqui, estuda o seu nicho. Entendeu? E vai atrás de clientes. Se você já definiu o nicho, você é de Uberlândia, eu acho, né? Você já está numa cidade assim que tem, uma cidade não é pequena, vai atrás e começa a oferecer o serviço. Porque quando você começar a oferecer o serviço, você vai aprendendo, você vai melhorando, você vai tendo portfólio para mostrar o que você fez. E até chegar a ter cliente, faz coisa para você. Entendeu? Faz coisa para você poder, como é que fala, para você poder mostrar o seu serviço, ter um portfólio. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Deixa eu ver o YouTube aqui. A gente vai se falando, tô lá nos stories. Se tiver alguma dúvida, quando abre caixinha é só mandar. E até a nossa próxima live de terça-feira. Boa noite, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook e pessoal do YouTube. Até mais tarde ou até próxima semana.